Quero vos apresentar os integrantes deste grupo. Eu que vos falo sou o Célcio Paulo. Temos também o Edgar Oliveira, o Edmilson Dombi, o Edson Pedro e o senhor Onésimo Kibinga. Ele tem como tema a transmissão de energia. Eles são os conceitos básicos da transmissão de energia em corrente alternada, as características mecânicas e elétricas das linhas de transmissão, os efeitos especiais na transmissão de energia por redes aéreas e os conceitos básicos da transmissão de energia em corrente contínua. Então, começo por falar do conceito básico sobre a transmissão de energia em corrente alterna. Um tipo de corrente elétrica que inverte periodicamente a direção do fluxo de elétrons, ou seja, a polaridade da corrente muda em intervalos regulares de tempo, normalmente representado como ondas senoides. Tem uma pequena representação da corrente, variando em função do tempo, da tensão também e da potência. Uma das principais razões é a facilidade com que a tensão pode ser transformada usando transformadores. Isso permite que a tensão seja aumentada para facilitar a transmissão de longas distâncias, com perdas mínimas, e depois reduzida para níveis seguros, utilizada nas residências. Então, nós temos aqui também a escola da corrente alterna em relação à corrente contínua para a transmissão de energia, é acreditada ao engenheiro Nikola Tesla. Aplicações práticas: rede de distribuição de energia, sistema de transmissão de longa distância, integração com geradores elétricos. Temos as tecnologias associadas: sistema de controle avançado, sistema de proteção de rede, desenvolvimento de materiais supercondutores. A vantagem da transmissão: temos transformação eficiente de tensão, facilidade de gestão e distribuição, economia de baixo custo. Seguinte desvantagem: perda de energia, complexidade de controle, restrições de transmissão de longa distância. Historicamente, a entrega de energia elétrica iniciou-se pelo emprego da corrente contínua, tendo Thomas Edison alimentado parte da cidade de Nova York com este tipo de corrente em 1880. A invenção do transformador deu maior flexibilidade à corrente alternada, permitindo gerar numa tensão e distribuir noutro nível de tensão, fazendo com que esta passasse a ser utilizada com maior intensidade. Desta forma, surgiram assim as primeiras linhas de transmissão, evoluindo no nível de tensão e capacidade de transmissão à medida que o desenvolvimento científico e tecnológico permitia um conhecimento cada vez maior dos fenômenos elétricos de transporte de energia. Cada vez menos espaço era disponível para a sua construção devido ao crescimento populacional e às restrições ecológicas que eram impostas. Características mecânicas das linhas de transmissão, entre elas resistência, rigidez elétrica, capacidade de carga e flexibilidade para lidar com condições climáticas e variações de temperatura. A escolha dos materiais e o design estrutural são fundamentais para garantir a eficiência e a segurança dessas linhas. Características elétricas das linhas de transmissão são resistência, indutância, capacitância e impedância. Então, estes parâmetros afetam a eficiência das transmissões, a perda da energia, a atenuação do sinal e a qualidade no fornecimento de energia elétrica. É fundamental saber que qualquer projeto de linhas de transmissão levar em conta as características para a otimização de energia elétrica. Em Angola, nós temos os seguintes níveis de tensão de linhas de transmissão de energia elétrica, que é 400 kV, 220 kV, 135 kV e ainda o consumo também de 110 kV. Passamos para efeitos especiais na transmissão de energias por redes aéreas. As linhas de transmissão por redes aéreas, elas operam com a tensão mais elevada do sistema, tendo como principal função o transporte de energia entre centros de produção e centros de consumo, como também a interligação de centros de produção e o mesmo sistema independente. As linhas de transmissão são formadas por condutores nus ou entorsadas, dependendo do nível de tensão, montados em apoios por intermédio de peças isoladas que se designam por isoladores, dando o custo das linhas aéreas e, subsequentemente, mais baixo. Estes tipos de linhas são usadas frequentemente porque resistem a variadas condições ambientais, como eventos fortes, chuvas e outros. Efeito pelicular.
Efeito pelicular é um fenômeno físico caracterizado pela repulsão entre linhas de corrente elétrica, criando a tendência desta fluir nos serviços de condutores elétricos. É responsável pelo aumento da resistência aparente de um condutor elétrico devido à diminuição da área efetiva de condução. Efeito corona é um fenômeno no qual ocorre a ionização do ar ao redor de um condutor elétrico, ocasionando um estalo luminoso. E este distúrbio é caracterizado por uma série de condições tais como vapor de água, pressão de ar e a poeira. Alguns fatores que não podemos esquecer: a diferença de potencial elétrico fornecida através da linha, o espaçamento e condição dos condutores e a condição atmosférica. Radiointerferência são ruídos como zumbidos ou estalos, ou ainda outras formas de interferência provocados pelos campos eletromagnéticos presentes nas linhas de transmissão, de distribuição ou por terceiros. O ruído audível são emitidos geralmente pelas linhas de alta tensão. É causado pela descarga de energia que ocorre quando a força de um campo elétrico na superfície de um condutor é maior que a força da ruptura do campo necessária para criar um fluxo de corrente elétrica do ar ao redor do condutor. Os efeitos elétricos dos campos eletromagnéticos podem criar campos eletromagnéticos que podem interferir na vida humana se houver exposição prolongada a altos níveis de campos elétricos. Conceitos básicos da transmissão de energia elétrica em corrente contínua são sistemas que possuem circuitos compostos por dois condutores, geralmente de polaridade positiva e negativa, ou ainda composto por apenas um condutor para casos que utilizam a Terra como retorno. Classificação dos sistemas de corrente contínua. Em geral, o primeiro é de elo monopolar, que utiliza apenas um condutor, como acima já referido, utiliza a Terra como retorno. O segundo, de elo bipolar, utiliza dois condutores e cada terminal dos dois condutores possuem conversores que estão submetidos à mesma tensão em ser unidade de corrente contínua. O terceiro é de elo homopolar, que possui dois ou mais condutores que têm a mesma polaridade. Dentro das tecnologias da transmissão em corrente contínua em alta tensão, podemos destacar aqui o primeiro, que é o conversor por fonte de corrente. É o mais utilizado amplamente hoje em dia, que se baseia na utilização de tiristores, que são elementos que permitem a comutação entre os sistemas e permitem atingir elevados níveis de transferência de potência, corrente e também tensão. O segundo é aquele que utiliza o conversor por fonte IGBT ou propriamente transistor IGBT, que permite também a transferência de potência, mas o grande problema desse segundo conversor é que apresenta elevados níveis de perdas de energias. Aspecto que justifica a utilização da tecnologia em corrente contínua. Há que ter em conta o aspecto técnico. Estamos a falar que a rede de corrente contínua permite a transferência de energia entre sistemas assíncronos que funcionam em frequências diferentes. Também permitem a utilização de menores linhas de transmissão. Aspecto econômico. Estamos a falar do custo da estação conversora. Estamos a falar do custo dos cabos de transmissão. Estamos a falar também do custo dos próprios componentes que são instalados na estação conversora. Aspecto ambiental. A redução dessa linha de transmissão é benéfica, pois permite a minimização da poluição visual, também a minimização do ruído e também a minimização dos efeitos eletromagnéticos. Essas tecnologias são aplicadas na transmissão a longas distâncias, para ligar cidades vizinhas. De certa forma permite a redução nas perdas de potência. Interligação marítima também. Estamos a falar na ligação de centros urbanos, no caso propriamente cidades. Uma desvantagem, como já referi, é a maior transferência de potência, maior estabilidade elétrica, maior economia, no caso, a utilização de poucos cabos de transmissão. Desvantagens: elevado custo da estação conversora. Uma vez que
a estação conversora requer a utilização de componentes como comutadores, no caso tiristores, filtros, que são elementos que requerem maior consumo de potência. Então, a única desvantagem dessa tecnologia vai ser o elevado custo na implementação da estação conversora. Terminamos assim mais um trabalho de tecnologia elétrica. Espero que tenham gostado do conteúdo. Nos encontramos assim em uma outra oportunidade. Obrigado.